Olá, a paz do Senhor. Vamos meditar em Romanos capítulo 8, versículos 26 até o 28. Este texto nos fala sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas e que foi uma promessa de Jesus. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a palavra ou com a vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Bem, Jesus, alguns dias antes de subir para o Pai, ele passou algumas instruções para os discípulos que estavam um pouco temerosos do que iria acontecer com eles após a partida de Jesus. E Jesus disse para eles que ele iria para o Pai, na verdade, mas que não iria deixá-los órfãos, iria enviar um outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. E agora, aqui em Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o 28, o apóstolo Paulo nos passa algo da sua experiência com o Espírito Santo. E pelo menos três coisas, ou três ações do Espírito Santo, Paulo nos deixa bem claro aqui. A primeira ação do Espírito Santo é assistir. O Espírito Santo nos assiste. E assistir aqui não significa a atitude de um mero espectador, de alguém que está olhando, de alguém que está nos vendo sem tomar uma atitude. Não, o assistir significa ajudar, o assistir significa entender, o assistir significa estar junto de nós, nos vendo, nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos maus momentos. A segunda ação do Espírito Santo é a questão da intercessão. Nós, como diz aqui o apóstolo Paulo, não sabemos orar como convém. Nós não temos como expressar para Deus tudo aquilo que nós necessitamos. E até porque nós nos deixamos levar por algumas situações da vida. Nós nos deixamos levar pela angústia, nós nos deixamos levar pela tristeza, nós nos deixamos levar pelos momentos de tribulação. E normalmente, nestes momentos, nós não oramos como convém, nestes momentos nós ficamos introspectivos e este é o momento em que o Espírito Santo intercede por nós, intercede com gemidos inexprimíveis. Talvez nós conseguimos explicar bem o que significam estes gemidos inexprimíveis, seja muito difícil. Entender o significado de tudo isso é muito difícil. Porém, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, sejam dele os gemidos, ou sejam os nossos gemidos, sejam essa oração silenciosa, esta oração triste, abafada que existe dentro de nós, o Espírito Santo consegue passar isto para Deus de forma bem inteligível. E a terceira ação do Espírito Santo é a ação, é o agir dele em nossas vidas. O Espírito Santo age dentro de nós porque está escrito aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que Deus criou ou está privilegiando um grupo em detrimento de outro, mas evidentemente que aquele que se chega a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que confia no Espírito Santo, aquele que se entrega ao Espírito Santo, logicamente vai ser mais bem sucedido. E o Espírito Santo, ele age em nossas vidas de tal forma que nós nos aproximemos de Deus, de tal forma que nós buscamos ter uma vida mais perto do Senhor. Então a ação do Espírito Santo em nossas vidas é importantíssima, que nós saibamos dar valor a esta pessoa tão importante e que nos acompanha 24 horas. Quando Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, quando Jesus disse que Ele não nos abandonaria, mas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está falando desta
presença constante do Espírito Santo em nós, por nós, dentro de nós. Então que Deus continue a abençoar, que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que nós possamos dar valor à pessoa do Espírito Santo. Deus te abençoe.